Olá, de volta com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa e para falarmos do artigo 3º e do artigo 4º do Regimento. Vou aproveitar e fazer uma retificação com relação a uma informação que eu havia passado no âmbito da Constituição do Estado, tá? Acabei fazendo confusão aí de alguns regimentos internos, afinal de contas, né, isso varia de acordo com cada casa legislativa e quando da gravação da aula referente à Constituição do Estado de Minas Gerais, eu acabei cometendo um pequeno equívoco, uma pequena retificação se faz necessária aqui, tá? O que nós precisamos perceber com relação ao regimento interno, tá, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Constituição do Estado no tocante à eleição da mesa. Então vejam só o texto do artigo 3º do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. No início da legislatura, são realizadas no Palácio da Inconfidência, a partir do dia 1º de fevereiro, reuniões preparatórias destinadas à posse dos deputados diplomados e à eleição da mesa da Assembleia. Então não tem aí novidade nenhuma, né? A gente tem que lembrar que esse período de reuniões preparatórias, conforme nós vimos na Constituição do Estado, é um período destinado à posse dos membros, à posse dos deputados estaduais e à eleição da respectiva mesa, tá? Só que eu tenho que lembrar de um detalhe importante. Se a legislatura é composta por 4 anos e o mandato da mesa diretora é de 2 anos, necessariamente teremos 2 eleições para a mesa da Assembleia Legislativa. E o que acontece em termos práticos, de acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa de Minas, tá? Eu tenho que observar que a segunda mesa da Assembleia Legislativa, ou seja, a mesa que vai ser eleita para os 2 últimos anos da legislatura, né, o biênio final da legislatura, ela vai ser eleita em dezembro do 2º ano da legislatura e em uma reunião especial. E a posse acontece no início da 3ª legislatura, também em uma reunião especial. Então, o período de reuniões preparatórias, ele acontece tão somente no 1º ano da legislatura, na primeira sessão legislativa ordinária, tá? Não há que se falar em reuniões preparatórias no 3º ano da legislatura, como eu havia mencionado na Constituição do Estado de Minas Gerais. Peço desculpas aí pelo equívoco, tá? Na época em que a aula foi gravada, não havia necessidade de estudo e de eu relembrar o regimento interno da Assembleia, tá? Mas fica aí a correção para que vocês não errem qualquer tipo de questão, tá? Então o que a gente precisa perceber aqui, ó? Falei das reuniões preparatórias, tá? E aqui eu tô conjugando a Constituição do Estado de Minas Gerais com o regimento interno, tá? Reuniões preparatórias acontecem do dia 1º/2 até o dia 15/2 e são destinadas à posse dos deputados estaduais eleitos, né, e à eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, tá? E elas acontecem apenas no 1º ano da legislatura. Não há que se falar em reuniões preparatórias em outro período da legislatura. Por quê? Porque o regimento interno institui as chamadas reuniões especiais. E quando eu falo dessas reuniões especiais, eu tenho uma reunião especial que vai acontecer na primeira quinzena de dezembro do 2º ano da legislatura, ou seja, no final do 1º mandato da mesa da Assembleia Legislativa, então na primeira quinzena de dezembro do 2º ano da legislatura, nós temos uma reunião especial para a eleição da futura mesa, para a eleição da mesa que vai comandar a Assembleia Legislativa nos 2 últimos anos da legislatura, tá? Então é por isso que eu tenho que observar isso aqui, ó, eleição da mesa na primeira quinzena de dezembro do 2º ano da legislatura, artigo 8º, parágrafo 2º. E acontecerá uma outra reunião especial no início do 3º ano da legislatura para a posse dos eleitos. Aí é o artigo 8º, parágrafo 3º. Então, ó, retificando e reforçando isso aí na cabeça de vocês, tá? Falei de eleição da mesa para os 2 primeiros anos da legislatura, reuniões preparatórias. Falei de eleição da mesa para os 2 últimos anos da legislatura, eu tenho a eleição na primeira quinzena de dezembro
do segundo ano da legislatura em uma reunião especial e tenho a posse no início do terceiro ano da legislatura, no início da terceira sessão legislativa ordinária, tá? Então façam essa correção aí, caso você já tenha assistido a aula referente a poder legislativo na Constituição do Estado de Minas Gerais, tá? A época da gravação da aula, como eu gravei inicialmente para os concursos do TJ e do Ministério Público, não havia necessidade aí de adentrar no regimento interno. Em 2008, eu cheguei a bater, inclusive, bastante nessa tecla. Quem foi meu aluno aí em 2008 para o regimento interno da Assembleia Legislativa sabe, né, que diversas vezes eu bati nessa tecla, só que no dia da gravação da aula em 2012, 4 anos depois, eu acabei fazendo confusão com outros regimentos internos, tá? Peço aí desculpas, tá, pelo equívoco e estou aqui no regimento interno do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça da Assembleia Legislativa, fazendo a respectiva retificação. Vou editar o vídeo presente no YouTube, lá na lista referente a poder legislativo na Constituição do Estado, para que ninguém aí, né, seja prejudicado em razão dessa contradição. Porque quem assistir hoje, né, o poder legislativo na Constituição do Estado, da forma como está, e pegar o regimento interno, vai perceber essa contradição. O que vale é essa interpretação que eu estou dando aqui para vocês com relação ao regimento interno, tá? Então não se esqueçam do respectivo esquema. Bem, além disso, o que a gente tem que observar na nossa presente aula? O artigo 4º. O que a gente tem no artigo 4º do regimento interno da Assembleia Legislativa? Vejam só. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação do nome parlamentar e da legenda partidária, será entregue à mesa da Assembleia pelo deputado ou por intermédio de seu partido, até o dia 20 de janeiro do ano de instalação da legislatura. Então aqui eu estou falando de um outro assunto. Estou falando justamente o seguinte: os deputados estaduais, eles foram eleitos e foram diplomados pela Justiça Eleitoral. Ora, os deputados estaduais eleitos, os respectivos partidos, precisam encaminhar uma lista, os respectivos diplomas, tá, para a mesa da Assembleia Legislativa, de modo que a mesa possa justamente organizar a posse daqueles que estarão na Assembleia Legislativa na próxima legislatura, tá? Então eu tenho que lembrar que durante o período de reuniões preparatórias não acontece a posse dos membros, tá? Pois bem, quais são esses membros? Quais são os deputados estaduais eleitos? Ora, eu preciso ter a comprovação formal da eleição, que é justamente o diploma da Justiça Eleitoral. Por isso, essa regra de entregar o diploma até o dia 20 de janeiro. O importante aqui é a data, até o dia 20 de janeiro. Não esquecer do disposto no parágrafo 4º, aliás, no parágrafo 4º, no caput do artigo 4º. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação do nome parlamentar e da legenda partidária, será entregue à mesa da Assembleia pelo deputado ou por intermediário de seu partido, até o dia 20 de janeiro do ano de instalação da legislatura. Agora é o seguinte, não basta simplesmente entregar, isso precisa sair publicado, a lista dos deputados que tomarão posse, tá? Precisa ser publicada no Minas Gerais, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. E aí nós temos o parágrafo 1º. Vejam só o texto do parágrafo 1º. A lista dos deputados diplomados, em ordem alfabética e com a indicação das respectivas legendas partidárias, organizadas pela mesa da Assembleia, será publicada no órgão oficial dos poderes do Estado até o dia 30 de janeiro. Então, entrega dos diplomas até o dia 20 de janeiro. Publicação da lista dos deputados estaduais eleitos e que, obviamente, tomarão posse durante o período de reuniões preparatórias até o dia 30. Publicação da lista até o dia 30 e entrega do diploma emitido pela Justiça Eleitoral até o dia 20. Atenção com ambas as datas aí. E parágrafo 2º. Cuidado com o parágrafo 2º, típica questão de regimento interno de casa legislativa, tá? Como pode ser o nome de guerra de um determinado parlamentar, o chamado nome parlamentar? Quando eu falo nome de guerra, entre aspas, né? O nome parlamentar do respectivo deputado. Vejam só, parágrafo 2º. O nome parlamentar do deputado, salvo quando essencial à identificação, é composto de 2 elementos, o prenome e um nome, 2 nomes ou 2 prenomes. Então, ó, o prenome e o nome,
dois nomes ou dois prenomes, tá? Quando eu falo nome aqui, nós estamos falando do popular sobrenome, tá? Eu tenho aqui a conceituação de nome no âmbito do direito civil. Eu estou falando do nome da família. Então, quando diz o prenome e um nome, imagine o seguinte: José, José João, deputado José João Alves Ferreira, é o nome completo desse deputado fictício que eu inventei aqui agora. Deputado José João Alves Ferreira, tá? Como pode ser o nome parlamentar dele, o nome de guerra, entre aspas, dele? Ora, pode ser deputado José Ferreira. O prenome José, mais o nome popular sobrenome Ferreira, tá? Então, ó, um prenome e um nome. Prenome José, Ferreira, o nome, o sobrenome, tá? Então, a primeira situação. Depois, dois nomes. Quando eu falo dois nomes, eu estou falando justamente dos dois sobrenomes. Então, pode ser deputado estadual Alves Ferreira, José João Alves Ferreira. Então, ele vai ser conhecido como deputado estadual Alves Ferreira. Eu usei os dois nomes de família, os dois populares sobrenomes, para designar, para denominar esse deputado na Assembleia Legislativa, é o nome parlamentar dele. Ou então, dois prenomes. Quando eu digo dois prenomes, eu estou excluindo os sobrenomes, estou retirando o nome da família, né? Então, ó, deputado José João Alves Ferreira é o nome completo dele. Aí ele pode ser conhecido na Assembleia como deputado José João, tá? Então, ó, atenção, eu tenho três formas de designar um parlamentar dentro da Assembleia Legislativa. Pode ser um prenome mais um nome, dois nomes ou então dois prenomes. Fica a cargo dele escolher qual que ele prefere, tá? Então, ó, repetindo o exemplo, José João Alves Ferreira. Pode ser deputado José Ferreira, pode ser deputado Alves Ferreira, pode ser deputado José João, tá? Então fica a critério do respectivo deputado, tá? Então, ó, atenção, o mais importante do artigo 4º é focar nas datas, data da entrega do diploma, dia 20 de janeiro, publicação da lista, 30 de janeiro, tá? E também aqui, ó, sobretudo no parágrafo 2º, quais são as hipóteses para a composição do nome parlamentar de um deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ok? Então, ó, atenção, são as questões mais importantes envolvendo o artigo 3º e o artigo 4º, tá? Mais uma vez, peço desculpas aí pelo erro cometido na aula referente a poder legislativo na Constituição do Estado de Minas Gerais, quando eu disse para vocês que haveriam dois períodos de reuniões preparatórias. Não, eu tenho tão somente um único período de reuniões preparatórias para eleição, para a posse dos membros e eleição da mesa, no primeiro ano da legislatura, e depois nós teremos duas reuniões especiais. Uma reunião especial para a eleição da mesa para o segundo biênio, que acontece na primeira quinzena de dezembro, né, do segundo ano da legislatura, e uma reunião especial para a posse dos eleitos, para a posse dos membros eleitos ali, né, já no início do terceiro ano da legislatura, ok? Então, ó, o importante é fazer essa correção do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição do Estado, juntamente com o artigo 3º do Regimento Interno e também o artigo 8º, tá? Essas questões referentes às reuniões especiais, ó, estão no artigo 8º, parágrafo 2º e no artigo 8º, parágrafo 3º, tá? Em 2008, na aula, né, para o concurso de 2008 de Regimento Interno da Assembleia Legislativa, era uma das questões que eu mais batia na tecla ali. Acabei me esquecendo desse detalhe, confundindo com outros regimentos internos, e em 2012, quando eu gravei a aula sobre poder legislativo na Constituição do Estado, acabou, né, passando aí esse pequeno deslize que agora encontra-se corrigido, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, dando continuidade ao regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.